Shalom a todos! Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e Ele é muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A Ele, somente a Ele, seja toda a glória, todo louvor e toda adoração para sempre. Aleluia! Glórias ao nome do Todo-Poderoso. Amém. Estamos aqui mais um dia gravando esse vídeo, estou muito feliz. Eu espero que vocês estejam muito bem. Tá? Vocês são muito queridos, muito amados da minha alma. Eu sou grato, eternamente grato a todos vocês que têm assistido os nossos vídeos. E que o Senhor acrescente sobre a tua vida bênção sobre bênção. Amém? Eu posso dizer, você é especial. Sabia? Por que eu digo isso? Porque Deus tem colocado em você fome da sua palavra. Você é especial. Você foi achado graça diante dos olhos do Senhor. Você está nesse vídeo não é por causa de mim, mas é pela fome da palavra. E que o Senhor venha saciar a tua fome e venha te cobrir de bênçãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E estamos aqui com a nossa série Sermão do Monte, onde nós já estamos aí há algumas semanas trazendo esse assunto, como já vos tenho falado. E hoje vamos continuar da onde paramos na semana passada, no capítulo 6 de Mateus. A partir do verso 19, nós vamos hoje até o verso 24. Se você puder, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo e com certeza Deus falará aos nossos corações. Amém? Hoje é uma palavra forte, irmãos. Vamos acompanhar comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizendo, versículo 19: Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam, nem roubam. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E sem muitas delongas eu vou estar falando esse texto, como eu disse, um texto forte para os nossos corações, um texto de confronto com a nossa realidade atual. Amém? Aqui Jesus ele começa falando: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, aonde os ladrões minam e roubam. E aí Jesus ele enfatiza: junteis tesouros no céu. Amém? Lá nem a traça nem a ferrugem consomem, e nem tampouco os ladrões podem minar e roubar. E essa palavra vem de nosso encontro, irmãos, porque infelizmente eu digo com pesar no meu coração, Deus tem me dado graça de caminhar há alguns anos no Evangelho. E eu infelizmente posso dizer para vocês, não todos, mas muitos que se dizem servos de Deus, têm preparado a igreja para viver a realidade desta vida. Posso ousar dizer que alguns que se dizem ministros têm preparado a igreja para ficar, para se limitar à vida desse mundo. Hoje as pessoas têm sido condicionadas a exercer a sua fé apenas para adquirir as coisas que essa vida pode oferecer. Mas eu venho aqui neste dia, nesta hora, através desse vídeo, vos dizer que não é isso que o Senhor Jesus ele falou. Jesus ele disse que nós não poderíamos desfrutar de uma vida terrena de maneira alguma. Mas Jesus ele disse que aonde estivesse o vosso tesouro, ali estaria o seu coração. Você é mister, você conquistar as coisas dessa vida, você trabalhar, você conquistar as coisas para a sua família. Mas isso não pode ser o tesouro da sua vida. O tesouro da sua vida tem que ser as coisas celestiais, tem que ser viver com Deus. Se você se chama crente, se você um dia entregou o seu coração ao Senhor Jesus, a sua vida não pertence mais a este mundo e nem às coisas desse mundo. Nós temos que entender que o Senhor Jesus ele nos tira de
uma situação caída terrena para transcender a uma vida espiritual e celestial. Novamente, não estou dizendo que nós não devemos buscar as coisas, trabalharmos e conquistar as coisas, mas isto não pode ser o tesouro do nosso coração, porque o Senhor Jesus disse que todas essas coisas perecem, seja pela ferrugem, pela traça ou por algum roubo. Essas coisas são superficiais e são coisas que elas são transitórias, não podem ocupar espaço no nosso coração. E infelizmente muitas pessoas, por causa dessa chamada teologia da prosperidade, entendem que o evangelho só é sobre aquilo que eu vou conquistar, aquilo que eu vou ter e aquilo que eu vou viver como bênção numa vida são as coisas que eu passo a ter. A ponto das pessoas entenderem que se uma pessoa passa por dificuldades, lutas e aflição, ou se a pessoa está passando por algum revés financeiro, as pessoas entendem que essa pessoa está em pecado. E isto é uma coisa terrível, porque se nós fôssemos pensar, Jó estava em pecado, Paulo estava em pecado, os apóstolos foram pecadores, porque foram pessoas que não viveram uma vida luxuosa e uma vida de prosperidade financeira, pessoas que sofreram, passaram fome, prisões, lutas e dificuldades, mas por um ideal maior, estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. E essa palavra, o Senhor Jesus, ele vem nos persuadir aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está nas coisas dessa vida, ou o nosso coração está nas coisas celestiais. Se as coisas dessa vida, elas nos tira do foco do reino de Deus, está tudo errado. Se as coisas dessa vida fazem barreiras para que eu cresça espiritualmente, para que eu sirva a Deus e para que eu viva tudo aquilo que Deus tem para mim, está tudo errado. Porque o Senhor é tudo o que nós temos. E se eu e você nos desviarmos do nosso verdadeiro caminho, que é o encontro do nosso Senhor, e nos atermos a atalhos, às coisas que essa vida tem a oferecer, nós estamos perdidos. Porque o Senhor é tudo o que nós precisamos, Ele é tudo o que nós mais ansiamos, Ele é tudo o que nós temos na nossa vida. Eu venho aqui nesse dia falar para você, que você abra o seu coração, tire o foco das coisas dessa vida que nos distraem, se volte para o Senhor, se volte em oração, se volte em busca, entregue-se a Ele, entenda que nós temos que o tempo todo reavaliarmos o nosso eu e vermos o quão nós estamos em débito e nos arrependermos e nos voltarmos para Deus e buscarmos sair da nossa zona de conforto, sair de toda estagnação e buscarmos o Senhor, que é o alvo soberano da nossa fé, e não nos atermos às coisas dessa vida. Que a palavra do Evangelho se achegue ao seu coração, abra uma brecha no seu coração e você entenda que as coisas dessa vida são superficiais. As coisas dessa vida não podem ser o foco e nem aquilo que ocupe o nosso coração. Que nós olhemos para o Senhor, nos voltemos para a sua palavra e voltemos para Ele, porque Ele tem bênção para todos aqueles que o buscam. Amém? O Senhor Jesus aqui, Ele disse que a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E por que Jesus ele usa os olhos? Porque os olhos é a maior fonte da cobiça. E se com os teus olhos você vive sobre a cobiça de querer mais e mais, e você acaba vivendo de forma egoísta e avarenta, os seus olhos será cheio de trevas. E Jesus ele disse: se os teus olhos, se a candeia dos teus olhos, que são os teus olhos, forem bons, grande será a tua luz. Mas se os teus olhos eles forem trevas, quão grande trevas eles serão. Então que nós tenhamos o nosso foco, os nossos olhos voltados para as coisas celestiais. E que nós estejamos revendo os nossos conceitos. E o que é o tesouro da nossa vida. O que tem regido o tesouro da minha vida. O que é o meu alvo. Amém? Jesus ele termina aqui essa palavra falando a respeito que vocês não podem servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou aborrecerá um e se entregará ao outro. E Jesus ele enfatiza: não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem como. Não tem como. Estamos sempre diante de uma escolha. Se servimos a Mamon, as riquezas, as coisas dessa vida, ou se servimos a Deus.
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o Deus desse século tem cegado os olhos das pessoas, para que as pessoas vivam pelos seus prazeres e vivam pelas coisas dessa vida, até mesmo aqueles que se chamam cristãos. Tem buscado as coisas dessa vida e seus prazeres momentâneos, e tem se esquecido que o nosso alvo é Cristo, é o Senhor Jesus. Que hoje você possa rever os seus conceitos. E se você, se autoanalisando, você, por esta palavra, se ela vem ao teu encontro e ela te confronta a você rever os seus conceitos e você pensar o que eu tenho feito da minha vida, se volte para o Senhor. Se arrependa, se volte, foque para o Senhor. Nós estamos vivendo dias decisivos nessa terra. E eu quero te perguntar, o que será do seu amanhã? O Senhor Jesus disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Volte-se para o Senhor. Saia de toda estagnação. Saiam dessas coisas transitórias que nos distraem. Volte para Ele e Deus tem bênção para a sua vida. Eu sei que acabou sendo uma palavra forte e pesada, mas é uma palavra de confronto. E eu digo isso para vocês com muito amor. E o Senhor me chama aqui neste dia, nesta hora, para trazer essa palavra, para que ela entre no seu coração e ela traga renovo espiritual na sua vida. Amém. É com muito amor que eu trago essa palavra aos vossos corações, porque esta é a verdade, não é um evangelho falacioso que traz acalento para a sua alma, traz uma palavra motivadora para a sua semana renovada, mas é uma palavra de mudança de vida para o seu coração. Porque o Senhor, Ele te ama e Ele te quer para si. Deus te chama hoje a se voltar para Ele. Há uma mudança de vida, uma transformação de vida. Porque você é amado de Deus. Amém? Receba essa palavra. E que o Espírito Santo de Deus venha falar poderosamente mais e mais ao seu coração. Amém? Deus abençoe muito a tua vida. Shalom, shalom.